Joia. Vamos até parar com a formalidade professora, tá? Evaristo, Fabrício, Boa. Silvia, pode... Pessoal, aqui me chama de piva, tá, gente? É Olha engraçado que eu só, show. nunca falei assim, me chama de piva, mas assim, de vários lugares me chamam de piva. Então, assim, se quiser me chama de piva. Eu, como mencionei para vocês, né, minha jornada foi na área tributária, uma área que eu realmente sempre fui muito apaixonada, eu cuidava, inclusive, do contencioso judicial tributário, mas, né, quando eu comecei a olhar para esses outros lugares, eu comecei a me redescobrir, eu fiz uma volta à minha infância, essa que é a verdade. Porque eu, criança, eu vou contar para vocês a minha história preferida hoje. Minha história preferida era a Caixa de Pandora. A Caixa de Pandora, ela não é nenhum conto para criança, sabe? Ela é um conto, assim, terrível, que fala das descobertas, né, de Pandora, Epitemeu, Ptolomeu, abriu a caixa, falou que não era para ela abrir, ela abre a caixa e ali saem as agruras do mundo, e no final, lá no fundinho, ela fica a esperança, né? Esperança que está guardada. Eu gostava tanto desse conto que eu lia ele reiteradamente, várias vezes, todos os dias, e até meu pai reclamava, porque a gente tinha, era o Mundo da Criança, que era uma enciclopédia, e ele falava, filha, pega outro número, e eu só queria ler aquela. Eu só fui perceber isso há pouco tempo atrás, que eu gostava daquilo, porque a Pandora, ela não se conformava que ela não podia mexer numa coisa. Ela falou, não, eu vou lá mexer sim, eu quero ver o que tem aí dentro, e eu vou fazer isso. Então, nessa história toda, eu sempre fui uma pessoa, uma criança muito criativa. Apesar de ser sozinha, não tenho irmãos, minha mãe só teve de filha, então eu fui a filha única. Num momento de vida, né, dessa geração, que era muito difícil ter filho único, todo mundo tinha muito irmão. Mas eu me divertia, todo mundo perguntava assim, nossa, você não quer ter irmãozinho, você não tem saudade? Não, porque eu me bastava nas minhas brincadeiras, sabe? E eu me vi, depois desse período no tributário, eu falei, gente, onde está a pessoa criativa que eu era? Onde está aquela coisa que eu tinha de explosão de criatividade, que qualquer coisa eu fazia? E isso me deu a inquietude para procurar outras coisas. Aí descobri diversos grupos já constituídos, dentre eles o Legal Hackers, que era um grupo que aqui em Campinas tinha acabado de nascer, tinham 3 pessoas, e eu falei, eu quero estar com vocês. Aí a pessoa que hoje é muito meu amigo, Guilherme, ele falou, Silvia, mas você tem doutorado, se a gente não, a gente precisa de pessoas aqui que estejam começando. Eu falei, eu quero. E eu comecei a levar todas essas pessoas, esses grupos de estudantes para dentro do meu escritório. Então, a gente ficava de quinta, uma vez por mês, de quinta à noite, conversando sobre inovação, mas eu sentia falta de algo mais denso sobre inovação. Por quê? Porque a gente estava replicando algo que nem as pessoas sabiam a origem disso tudo. Então, eu fui começar a estudar um pouco, sozinha sobre isso, e aí eu falei, nossa, eu gosto muito do futuro, eu sempre gostei do futuro, e eu falei, eu vou fazer um curso de futurismo. E futurismo não tinha aqui no Brasil, 2017, 18, e precisava ir para fora, minhas crianças pequenas, muito caro. Eu falei, não, vamos dar um jeito, a gente não precisa de um certificado, a gente precisa do saber, do conhecimento. E eu comecei, achei um grupo, era um grupo que funciona até hoje só pelo WhatsApp. Só pelo WhatsApp. Eu nunca encontrei as pessoas que estavam lá. Eu Uau. aprendi naquilo quase que um doutorado, porque eu aprendi a visão de futuro de várias profissões, e o mais interessante, que aí despertou a inquietude, vários filósofos que eu havia estudado no direito estavam conversando com o futurismo. Eu falei, não, peraí, eu conheço, e ninguém ali conhecia, então eu comecei a trazer mais pessoas do direito, a gente fechou um grupo de 100 e poucas pessoas lá, fiquei um tempo, e essa inquietude permanecendo, a ponto de eu me oferecer para fazer conteúdo jurídico sobre inovação, porque eu também sentia falta do mercado de conteúdos mais interessantes. Quando eu percebi, eu já não estava mais no direito tributário,
querendo trazer conteúdos jurídicos para profissionais da área. E, obviamente, que isso, de alguma forma, pelos meus colegas, pessoas falam comigo e falam, Silvia, como assim? Aí é o movimento da traição ou da ingratidão, né? Você chegou até aqui no direito tributário e você quer fazer uma outra coisa, inclusive uma outra coisa que eu nem sei o que é, e que acho que isso não é nada, não sei o que é, e talvez não seja bom. E eu falei, não, é isso mesmo. Então, assim, a minha convicção, ali já estava o movimento. Então, eu fui entrando no movimento, eu fui descobrindo muitas coisas, e um pouquinho antes da pandemia, eu já fazia conteúdo para a AAA Inovação, que inclusive, né, começou sediado em Curitiba, Arthur Igreja, todos os meus colegas aí de Curitiba. Eu falei, gente, eu preciso de um segmento jurídico, né, no AAA, para a gente conversar sobre inovação. E aí, eles falaram, Silvia, você é o próprio, você precisa ter o seu lugar. Você já se comunica com o público. Eu falei, sério? Você tem tudo na mão, você tá fazendo aqui para o nosso público, você precisa fazer para o seu público. E aí, quando veio a pandemia, eu falei, bom, é agora que nós vamos fazer isso. Então, surgiu a NauDDs, que é inspirada no movimento ao contrário, que é da Nau de Kelps, que a Nau de Kelps levou o faraó da morte para a vida, dentro da história, do mito. E quando ela leva da morte para a vida, ela está fazendo um movimento ao contrário, né? Poxa, eu vou fazer o contrário, mas é ali que eu devo ir. E o des é da desconstrução, da descoberta. Então, é a viagem da descoberta, da desmistificação, da desconstrução de algumas crenças, é do movimento. Então, é justamente aquilo que eu gostaria de trazer para o direito. O movimento para entender que o direito não se alimenta só dele mesmo e que ele não pode estar só baseado no passado. Ele também, hoje, precisa estar olhando para o futuro, porque o futuro já dá sinais no presente. O futuro já está em movimento, trazendo desenhos de coisas que nós já precisamos enxergar. Então, não é mais dado para nós falar assim, não, o direito ele vem depois, ele sempre está atrasado, ou depois a gente vê o que vai acontecer. Primeiro a sociedade vê, não, nós temos um compromisso com a sociedade. Especialmente nós da área jurídica temos um compromisso de promover, a partir dos regramentos, o bem-estar e a paz social. Quem vai cuidar disso? São as instituições ou são também os profissionais da área jurídica, todos do ecossistema? Juízes, promotores, advogados, legisladores. Então, eu quero estar nesse pequeno grupo para não me esquivar desse compromisso e do compromisso que tem a ver com o futuro. Um futuro que é desafiador e que não está pronto e que não tem leis para abarcar a quantidade de coisas que nós vamos passar nos próximos 10 anos. Eu achava que em 2030, que era onde eu tinha projetado as questões da NAU, que era o olhar até 2030, eu já estou antecipando, eu já estou achando que vai chegar antes, por tudo que está acontecendo, né? Então, é um pouco disso. E hoje, eu, dentro do meu escritório, não cuido mais de tributário, inclusive hoje, eu faço no meu escritório o que eu trago dentro da NauDDs, mas eu trago para a estrutura do escritório. Então, reformulamos as formas de trabalhar a partir de metodologias ágeis, trabalhamos com o olhar das pessoas para a tecnologia, mas também o porquê daquele olhar, enfim, trazendo toda essa questão complexa que é lidar com pessoas, né? E, ao mesmo tempo, com esses desafios que a nossa profissão vem passando, né? Por conta das tecnologias, dos desafios sociais e tudo mais. Estou vendo várias perguntas, mas eu vou deixar vocês fazerem aqui, que estou vendo várias aqui pipocando no chat. Bom, você sabe, Silvio, que você traz preciosidades para nós. Você traz, por exemplo, uma nova perspectiva para quem é do direito, né? Você não olhar só para trás, ou para trás-mente, como já se falou por aí, mas essencialmente olhar para o futuro, se projetar para o futuro e, eventualmente, trazer pessoas consigo. Isso é uma lição preciosíssima. E você também passa para nós uma lição de muita coragem,
né? Afinal de contas, você sai de uma ambiência, propositadamente, você sai de uma ambiência extremamente tradicional, que é o direito tributário, né? E para inovar. E na inovação você se renova. E na renovação você cresce. Você não tem como mais caber naquela caixinha anterior, seja ela qual for. Isso, para quem nos ouve, especialmente quem está começando na vida do mundo jurídico, ou eventualmente quem está na minha faixa etária, dos 45 anos, que já está se repensando como ser humano, na verdade, em sua própria finitude, é muito, muito gratificante e muito importante te ouvir. A tua jornada, mas especialmente a tua perspectiva e a tua ousadia. Realmente é muito, muito, muito poderoso. E tenho certeza que na Now DDs, a comunidade que está com você é uma comunidade que tem grande adesão, né? Enfim, a Sechange é um chamado dentro de um movimento, né? Você não precisa convencer a pessoa se convence por si só. Eu fico Vamos lá. muito feliz com isso. Obrigada, Fabrício. Parabéns, parabéns. Nós que agradecemos por você contar e expor para nós essas verdades tuas que são extremamente significativas. Muito obrigado. Acho que tão grandiosa, né, a inspiração da professora da Silvia, que no grupo aqui, ó, o Cláudio comentou que estamos muito alinhados. Penso e tenho a mesma linha de raciocínio, que essa questão do direito tradicional, assim, ela é vista de uma maneira equivocada e tudo mais. Mas agora acho que umas provocações aqui que surgiram aqui ao longo do chat. O pessoal está perguntando, professora, o que você pensa sobre o metaverso? Se o metaverso no âmbito jurídico fracassou, futurou, o que está acontecendo? Flopou, né? O pessoal fala, e aí, o metaverso flopou? Eu vou colocar para vocês primeiro que eu nunca concordei com a visão que a Meta trouxe de metaverso. Eu estava trabalhando sobre metaverso alguns meses antes, não muito antes, dessa mudança da Meta. No meu grupo de pesquisa, que eu faço parte, eu não contei esse pedaço, mas eu também depois, para aprender coisas novas, eu também tenho 45 anos, tá, Fabrício? Nós somos Olha assim, só. então assim, eu meio que a Nau, ela meio que nasceu nessa minha fase, assim, de final de década, começo dos 40, então, assim, é uma grande transformação mesmo, é finitude de falar assim, eu não vou ficar nesse lugar aqui, não é isso que eu vou deixar, para o que eu pretendo, não é isso. Eu nunca concordei com essa ideia da Meta, porque a Meta, ela trouxe para o conceito de metaverso tudo que eu acredito que o metaverso não é. Eu não acredito que o metaverso seja um lugar, que ele seja um produto, que ele seja de um dono, que ele seja de uma pessoa, que ele seja totalmente controlável por uma empresa. Quando a Meta faz isso e daí ela desiste, todo mundo tem a mesma sensação. Então, aquilo que era para acontecer não aconteceu. Óbvio que um grande player como a Meta, dizer que está apostando no metaverso, ela faz uma corrida de muita movimentação financeira em torno do ecossistema tecnológico. Quando ela abandona o seu propósito, muitas outras pessoas que estavam replicando ideias semelhantes também seguram. Qual que é a minha ideia sobre o metaverso? Que nós já estamos vivendo uma construção de metaverso há alguns anos. Por quê? Metaverso é a nossa inserção entre mundo atômico, esse que eu pego, tangibilizo, ao mundo virtualizado de pixels. Então, hoje eu estou aqui com o Fabrício, na sua versão pessoa, intermediado pelo Zoom. Amanhã eu posso estar com o Fabrício, numa outra tecnologia, que seja totalmente projetada, em que ele esteja controlando de algum outro lugar. Eu vou dizer que aquele não é o Fabrício? Não, aquele é o Fabrício. Então, além do Fabrício físico, eu tenho o Fabrício versão virtualizada, seja por uma realidade aumentada, seja por um ambiente imersivo, o que quer que seja. Então, quando a gente fala que o virtual não é o oposto do real, é que o virtual, filosoficamente, seria a nossa próxima etapa. Então, eu lembro que no curso, eu acho que eu dei esse exemplo quando nós tivemos a aula do Next Level. O grão de café é potencialmente um café bebida, é o futuro dele. Nós, enquanto pessoas, somos também potencialmente seres virtualizáveis, seres que podem ser transformados em pixels a partir de tecnologias, a partir de óculos de realidade aumentada,
de realidade virtual, enfim, o que quer o nome que seja, de lentes, de chips, de qualquer coisa. Então, o metaverso, pela visão do Mark Zuckerberg, ele se enfraqueceu. Porém, eu nunca deixei de apostar no metaverso. Inclusive, eu tenho o meu mundo jurídico, chama Ex-Nunc. Esse mundo jurídico, ele nos permite hoje aprender sobre essas virtualizações, sobre como a nossa percepção muda no ambiente imersivo, e seria muito inocente da nossa parte a gente achar que, com o avanço da inteligência artificial, nós vamos ficar com mais 10 anos com aparelhos celulares. Talvez a gente não precise deles. E qual vai ser o jeito? Como nós vamos nos comunicar? Então, pensem que, né, na nossa época, Fabrício, quando a internet começou, nós entrávamos na internet. Né? Vou entrar na internet. Vou entrar na internet. Que horas? Meia-noite às 6. Para pagar 0 pulso, porque não era digital ainda. Então, a gente entrava na internet, a gente ficava na internet, a gente conversava na internet e a gente saía. Hoje, a gente não sai da internet. Se algum dia nós ficarmos 48 horas absolutamente sem internet, mas eu falo assim, não eu fiz uma opção, vou entrar na casa da praia, lá vou num sítio e vou desaparecer. Não. Pense a sua cidade, 48 horas sem internet. Eu sou capaz de dizer que 48 horas é suficiente para um caos total, de hospitais, planos de saúde. Imagina, você vai no hospital, seu plano de saúde, eu vou fazer um exame. Cadê a aprovação do plano de saúde? Eu não tenho, vai fazendo manual? Você não conseguir fazer um Pix? Eu não tenho dinheiro mais. Você não conseguir conectar seus aparelhos, você não conseguir receber o e-mail, e eu falo que 48 horas sem internet é capaz de fazer você acreditar que o zumbi está lá na esquina e você perde a referência de várias coisas. Então, essa ideia de que a gente hoje já vive num ambiente intermediado, simbiótico com a tecnologia, é algo que só vai aumentar. Então, eu não acho que esses espaços serão construídos por alguém. Eu acho que são essa nossa migração de fase de virtualizações e, obviamente, de novas atividades, sejam elas por plataformas. Em algum momento eu vou estar numa plataforma, em outro momento eu vou estar numa reunião e peraí, eu não quero... Coloca o óculos, pelo menos você me vê de pertinho. Já estou vivendo uma mistura do real com o virtual. Então, é nesse conceito que eu acredito. Por isso que eu acho que ele não flopou. Eu só acho que nós não temos tecnologia ainda para sustentar esse tipo de metaverso conceitual que eu estou dizendo. Mas que esse metaverso plataformizado, ele já vai ajudar muito na nossa educação, na compreensão das percepções em realidade imersiva, nos problemas que a gente vai ter nessa nova fase da internet. Para mim, eu continuo apostando. Eu não saio dessa ideia. A única coisa é que eu parei de falar um pouco de metaverso, eu parei de falar nesses tempos aqui, por exemplo, para LinkedIns e artigos, porque eu acho que é preciso dar o tempo dele. Não vamos ficar brigando para aqui um conceito, não. A inteligência artificial está desde a década de 60, 1954. Ela entrou na nossa casa hoje, no mês de novembro. Ela já estava na nossa casa, no Netflix, né, na Alexa, no algoritmo do TikTok e tudo mais. Mas para a gente manipular, foi em novembro. A gente faz o que a gente quiser, vamos conversar, vamos criar coisas, vamos pensar em possibilidades. Foi em novembro. Então, foi muito tempo. Eu não acho que o metaverso vai levar tudo isso, mas a gente precisa entender como o metaverso de uma maneira mais ampla. E aí a gente já pode ter essa percepção de que não seja esse lugarzinho aí que a gente desenha, mas é muito bom para experienciar a partir de plataformas, eu não tenho a menor dúvida, porque esses mundos virtualizados também vão acontecer em paralelo, né? Os metaversos privados. Você assim sabe, que eu penso. Você falou em inteligência artificial em década de 60, 70, né? Nós conversamos há pouco tempo atrás com o Flávio Bortolozzi, que também é professor da Next Level, da parte de inteligência artificial, e eu costumo dizer para o meu menino, né, que o Flávio ele é o mestre Yoda da IA no Brasil, né?
que ele conta para nós que na década de 80, comecinho dos anos 80, ele estava na Europa junto com um grupo de estudiosos que decidiu organizar em todos os países hoje da zona do euro, né, da União Europeia, as placas de trânsito, né, os sinais verticais e horizontais em todos os países de algo que ainda não era a União Europeia, pensando em um dia na inteligência artificial viabilizar o carro autônomo, né? Enfim, algo que para nós hoje é praticamente uma realidade, né? E você fala muito do futuro, né, Silvia? E você trouxe para nós a Next Level todo o teu conhecimento, tua bagagem, tua visão de futuro no módulo específico, né, que é o Mapeando Futuros no Direito, né? E eu também quero te agradecer demais por isso, né? Você atendeu um chamado da SMAF numa pós que não deixa de ser um pouco desse exercício que você nos ensinou, né, Silvio? Uma pós que ela é disruptiva, ela é diferente. E por que ela é diferente? Porque ela não está baseada em conteúdo, ela está baseada em habilidades necessárias no mundo jurídico de hoje, né? Então, te agradeço demais por estar conosco nessa pós. Falo em nome da SMAF por essa baita parceria com você, Silvio. Muito Eu obrigado que mesmo. agradeço. Nossa, o dia que você me contou Next Level, e foi lá na Fenaló que você falou. Eu falei, não, meu Sim. Deus, como é que eu faço para fazer parte desse negócio aí? Porque é tudo a ver, é o Next Level, é a nova etapa, é tudo que a gente precisa, entender as nossas habilidades, porque outro dia, inclusive, uma colega, a Camille, que ela é CEO do Opsi Bloom, ela falou assim que é muito doloroso para nós, advogados, hoje, a gente falar que não basta só nossas habilidades técnicas. Parece que provoca uma dor muito grande para nós. E, na verdade, essa dor, ela deve ser capaz de levar a gente a entender que realmente é meio que aceitar essa realidade, porque não basta realmente saber a parte técnica, nós temos muitas habilidades que estão de fora, inclusive da universidade, estão de fora de muitos cursos, exceto por esse que vocês construíram e cursos hoje que estão começando a olhar para isso, mas o quanto faz falta, né? Eu falo, a gente tem que aprender meio que sozinha as coisas. É gostoso a gente poder confiar numa instituição e receber um conteúdo que a gente sabe que faz sentido, foi construído para ajudar os profissionais a justamente passarem nessa etapa para uma melhor, né, uma etapa mais condizente com as habilidades que a gente precisa hoje. E você sabe, foi plena sintonia mesmo. Eu lembro que nós nos conhecemos na Fenaló, ali no corredor mesmo, né? Foi. O Érico, que é o nosso diretor, te apresentou, já tinha ouvido falar de você. E aí, quando a gente conversou, assim, foi o quê? Uns 2, 3 minutinhos já foi o suficiente para dar, né, o casamento Silvia Next Level. Realmente foi Muito legal. Essas coisas não são por acaso, Silvia. Essas Não coisas são. realmente não são A por gente se acaso. esbarrou no corredor, você lembra? Ah, Silvia, não sei o que lá. E aí foi, o Paulo estava filmando, não foi isso? E a gente fez Isso, uma tá aqui conosco entrevista, a gente agora. brincou, a gente fez uma entrevista. Silvia, você vai no Next Level? Eu falei, eu vou. Onde é que faz isso? Onde é que entra? E aí foi muito legal. Que bom que deu tudo certo. Fico muito feliz de participar com vocês. Bom, vamos lá, Neto, temos mais... Não, nós estamos quase chegando ao final da nossa live, né, pessoal? Aqui nós temos mais, talvez, mais uns 5 minutinhos, se você topar, tá conosco, né, para a gente, de repente, uma ou duas perguntas, vai ser muito legal. Tô dando uma olhada aqui, o pessoal tá elogiando demais a professora Silvia. Colocou aqui, ó, a Georgia, incrível, professora, ato em potência. Ó, que frase. Olha só! Efeito, né? E a Vivian mandou aqui também, Aristóteles, né? é prazer ouvir a professora, a qual venho acompanhando. Também estudo a inovação e principalmente a mudança de cultura dentro do Poder Judiciário, a qual sou agente de mudança como servidora pública federal, e essa é minha missão. Então, acho que além de inspirar, né, a Silvia acaba dando um norte para a gente, e acho que já aproveitando o gancho, né, queria que a professora comentasse um pouco sobre essa atuação no poder público e qual que é o futuro da inovação aí para os profissionais de direito. Olha, eu adoro falar, trocar conversas com o poder público, né? A SMAF, ela tem a SMAF Paraná, ela é uma entidade, né, co-parceira e co-irmã, não lembro como diz isso, mas eu estive em várias SMAFs que não são do mesmo estilo SMAF do Paraná, a Escola da Magistratura Federal de Magistrados levando a questão de futuros para magistrados. Eu fico impressionada com o desejo
da magistratura, dos servidores em aprenderem as coisas. 100% todas as loucuras que eu trago em atividades tem total adesão. E é muito gostoso, porque esse aprender, eu faço uma pergunta que muitos deles falaram no dia seguinte para mim, que foi uma pergunta que doeu neles. Eu perguntei o seguinte, era uma aula, eu sempre trabalho um pouco a questão do legal design, mas não o legal design para a gente criar algumas soluções, eu trabalho o próprio design de futuros, tá? Esse desenho a partir da construção, da cocriação de cenários. E eu perguntei para eles se eles eram burocratas ou designer de ideias. O que eles se sentiam mais? Que eles eram criadores ou burocratas? Olha, até hoje, numa primeira, ninguém me responde que se sente um criador. Eu falei, então, nós vamos aprender como é que a gente faz. E me emociona lembrar de várias turmas falando, você me fez sentir designer de ideias, que eu posso criar, que eu posso aprender a fazer uma coisa sozinho. Então, assim, eu vejo que a profissão jurídica, eu não limito só ao direito advogado, mas ao servidor público que sabe que ele pode contribuir de alguma forma, mas ele sabe que muitas vezes ele não tem um espaço para isso. E eu falo que a inovação, ela tem que atravessar todos nós. Ela atravessa, não é um... E eu sou muito cética quando a gente só tem um grupinho falando de inovação no lugar. Então, vamos fazer só o laboratório. Não, nós temos um grupo de estudo que quer propagar inovação. Sim, né? Você tem o Mind the Gap. O grupo de estudo, eu tenho a comunidade, eu quero propagar, eu quero que cresça. Quando a gente tem um grupo fechado, a inovação, ela também, de novo, ela fica no quartinho. Então, eu acho que quando a gente deixa a inovação entrar para melhorar os nossos fluxos de trabalho, para a gente trazer coisas novas, a gente que está ali entende o que está fazendo, um servidor público, sabe o que ele faz todos os dias, sabe onde é que estão os problemas. Por que infelizmente, a gente não tem esses espaços para construção de coisas novas que se adaptem mais ao momento atual, inclusive que podem ajudar outros grupos, outras pessoas? É muito difícil romper isso. Mas eu nunca disse, em nenhum momento a gente disse que ia ser fácil, né? Se você é o inquieto, é porque você é aquela pessoa que não se importa com a dificuldade. Tem dia que cansa, tem dia que você fala, nossa, eu vou desistir, achei que fosse mais fácil. Sim, mas nunca romper as barreiras, nunca ir na frente foi fácil, né? Quem explorou algumas coisas, e eu gosto muito de uma imagem medieval, eu adoro isso, eu acho que tem a cara da Nau Dedês, que é o seguinte, é um mapa medieval que mostra onde estão os dragões. Então, no mapa tem uns desenhos de dragões que mostram o seguinte, aqueles lugares nunca foram explorados pelos navegadores, então são lugares perigosos, nós não sabemos se temos dragões. Eu quero ir ali. Eu quero ali onde tem o dragão. Vamos lá, eu quero ver. Então, é o que você falou, Fabrício, é um chamado, e a gente, às vezes, passa por situações terríveis, porque você é questionado, por que você está fazendo isso, você não encontra o espaço para isso, não tem problema. Nós vamos entender o que vai ser necessário para a gente conseguir transformar isso. Eu acho que o público de hoje, as mentes de hoje, elas querem mais isso, porque elas já estão vendo, a gente não está conseguindo criar coisas que sejam importantes. Eu falo, qual foi o ganho mais maravilhoso da ciência jurídica nos últimos anos? Qual foi o ganho? A minha tese de doutorado, o prêmio do livro lá no festival, qual foi o ganho da medicina? São muitos para a sociedade, são muitos. Então, várias ciências têm muitos ganhos para a sociedade. Qual é o grande ganho da ciência jurídica para a sociedade? Qual é, Fabrício? Eu estou esquecendo de algum? É engraçado, é interessantíssimo que você fala de um jeito, Silvia. Primeiro, essa tua enorme provocação, né? Você é um burocrata, um designer de ideias, isso precisa do novo espaço para nós conversarmos. Todo mundo já fica convidado, Silvia. Você precisa abrir mais um espaço na tua agenda para nós conversarmos sobre essa provocação. Por favor, porque a gente precisa ir longe com isso.
Mas você falando sobre qual foi a grande modificação, mudança, transformação no direito, uma grande amiga minha, Larissa Kopak, nossa companheira de geração, Silvia também tem 45, 46 anos de idade, nós nos formamos juntos, ela é juíza de direito hoje, uma grande amiga. E a Larissa dá um exemplo assim, Silvia, ela fala assim, olha, se pegar um médico lá do século XVIII e pedir para ele clinicar hoje, ele não vai conseguir, né? Se você pegar profissionais de várias áreas que estavam atuantes lá no século passado, retrasado, e trouxer para hoje, eles não vão conseguir trabalhar. Até pela falta de linguagem específica de tanta inovação e renovação que acontece nos campos tecnológicos, de saúde e assim vai. Mas se você trouxer um juiz lá de trás, ele vai conseguir fazer uma audiência. Ele vai conseguir aplicar um código. Ele vai conseguir conduzir um processo. Né? E isso é muito significativo, de acordo com aquilo que você está nos alertando, né, Silvia? E eu não vejo a gente, por exemplo, eu não quero, de forma alguma, com essa fala, Fabrício, depreciar a nossa profissão, porque eu acho que tudo que a gente faz é muito importante. Eu só acho que a gente não pode se conformar mais em ficar nesse mesmo lugar, porque as pessoas estão prevendo o futuro da nossa profissão porque nós ficamos no mesmo lugar. Mas eu não acredito que uma profissão milenar, Absolutamente necessária. necessária, que é de intersecção. Eu falo assim, tá bom, você precisa se aconselhar com alguém, né? Nossa, olha, realmente o ChatGPT, ele é muito melhor do que eu em fazer N coisas, tá bom. Mas, Silvia, será que esse é o melhor caminho? O ChatGPT me deu várias opções e ele ainda não me deu a melhor resposta. Qual você acha? Às vezes tem uma estratégia por trás, tem um contexto, tem alguma história que você viveu que você vai contar. Olha, mas naquele caso não foi bem assim. Por que você não pensa naquela situação? Então, eu falo assim que as pessoas estão falando da profissão jurídica levando em consideração esse status quo. Eu estou querendo propor uma outra coisa, que a profissão jurídica não seja mais dessa maneira. Que a gente esteja atuando de uma maneira tão à frente, tão importante para a sociedade, tão pensando em soluções que independam da política, que independam, que sejam jurídicas, que sejam aconselhamentos legais e que possam também fazer com que um judiciário, por exemplo, vou dar um exemplo que me incomodou, vou falar porque falei para vários meus colegas da área de direito tributário. Estive num congresso maravilhoso organizado pelo meu amigo recentemente em Trancoso, e eu fiquei observando algumas temáticas. São as mesmas temáticas de 20 anos atrás. A questão jurídico-tributária, muitas das teses sequer conseguiram ser resolvidas, porque você fica naquele embate de ideias, de argumentos, e aí tem toda uma complexidade de tributário lida com orçamento público, despesa, gasto da União, gasto disso. Mas, gente, pelo amor de Deus, é muita perda de tempo. É muita discussão em prol de algo que nunca se resolve. Então, eu não gosto, eu queria que a ciência jurídica contribuísse de alguma maneira para esse fim, mas a ciência jurídica hoje contribui para ter mais debates de ideias, muito válidos, de pessoas, amigos meus, competentíssimos. E não é a culpa deles, mas eu estou fazendo a convocação para o olhar. Precisamos achar que a nossa ciência jurídica precisa ter esse mesmo olhar para os próximos 10 anos? Até aqui nós chegamos. Eu faço parte desse grupo que também olha micro questões, algumas precisam ser micro, não é só do macro que a gente vive, e a ciência também analisa aquele extrato de célula. A gente só consegue saber a vacina de um vírus porque a gente conhece muito bem a sua estrutura, né? Não é falando, o vírus é isso. Não, é aquela estrutura nuclear do vírus. Mas será que a gente não tem que abrir um pouco essa conexão de saberes? Porque eu acho que o direito se isolou, de uma maneira geral, do próprio contexto social. E isso também é um desconforto falar. As pessoas falam, não, o direito não se preocupa com isso. Mas como?
não é? Não parece? Especialmente no meio acadêmico. Não, mas isso não é direito, nós temos que falar a linguagem jurídica. E aí, a gente não sai disso. E existem antídotos para isso, né, Silvia? Você mencionou muito, e agora já vou me encaminhando para a minha última fala, até quero te fazer uma provocação, Silvia, para você deixar um recado, uma dica, uma transmissão de um encaminhamento, eventualmente para quem nos ouve, quem está conosco hoje, e eventualmente assista essa live no YouTube depois. Mas os antídotos seriam diversos movimentos que acontecem ao nosso redor, né? Existem maneiras de você fazer diferente. Você pincelou agora o interdisciplinar, né? Você transitar por mais de um campo além do direito. E eu encaixaria, inclusive, se algo que eu vivencio no grupo Mind the Gap, Inovação em Direito, que é o intergeracional. Está aqui o Neto para mostrar o que duas gerações fazem em conjunto, e com certeza é melhor do que apenas uma geração embarcada. E para quem nos ouve, né, a gente fala bastante de movimento, né, Silvia? O movimento é uma coisa maior que você, né? A Silvia tá liderando um movimento de futurismo no direito, né? Mapear futuro. Isso é um movimento que você sabe que para você tirar do zero é muito difícil, muito demorado, mas de repente vem as pessoas que atendem esse chamado e isso fica maior do que você, né? Ainda que idealizadora e na essência do movimento. E nós que, por exemplo, eu do serviço público, né? A gente recebeu um movimento, por exemplo, um legal design, entregas em visual law, dão outro sabor para o nosso dia a dia, né? O nosso trabalho, no ponto de vista de cada balcão, é um trabalho cíclico, que você não tem, por exemplo, no final do mês, o funcionário, a funcionária melhor ou pior, enfim, não existe um fim nesse trabalho. E quando você encontra um propósito através da entrada em um movimento, é muito mais significativo, sabe? Eu posso dizer para você, Silvia, que quando você perguntou burocrata, designer de ideias, eu fico muito feliz em estar junto com uma equipe hoje que já está inventando coisas. E por nós inventarmos coisas, a gente se conecta na nossa humanidade e não nas nossas funções alocadas tecnicamente e burocraticamente, sabe? Então, entrar no movimento não significa que nós estamos fazendo certo ou errado. Eu acho que esse raciocínio binário daria para afastar. É simplesmente diferente. É aquilo que te completa, você embarca, né? Não tem certo e errado. Então, eu encararia e te agradeceria muito por você estar liderando, né, esse movimento de exercício de mapear futuros. Eu não estou liderando, eu estou buscando adeptos, essa que é a verdade. E eu fico muito feliz de encontrar pessoas como vocês, né, que estejam também muito querendo isso, e feliz de saber, eu gostei muito que você falou da intergeracional, né? Por que a gente não pode fazer essa mistura bombástica, né, das gerações? Isso. Por que não existe um diálogo intergeracional? Eu não aguento, não. Gente, eu quero aprender, né, com as pessoas. Eu era uma pessoa que eu estava tão só na minha... Eu vi assim que eu às vezes não queria... apesar de ser expansiva, eu também sou introspectiva. Pode existir isso, né? Porque a introspecção é uma pessoa que fica muito reflexiva e tudo mais. Eu não conhecia muitas... fiquei um tempo sem conhecer pessoas novas. Na pandemia, eu tenho um caderninho aqui. Eu conheci 147 pessoas online. Uau. Pessoas que me deram ouvido para falar sobre a NauDD, sobre o meu projeto. Onde você conhecia as pessoas? No LinkedIn. Nossa, meu Deus, eu lembro até hoje, né? Eu falei, nossa, tinha um autor... Eu fui começando tudo assim. Eu falei, nossa, eu queria que essa pessoa, um autor do livro que eu amei, me ensinasse. Isso foi antes da pandemia. Eu queria que ele fosse meu professor. Aí eu falei assim, eu vou perguntar para ele. Ele falou assim, mas você vem aqui para São Paulo? Eu falei, professor, você não pode fazer aula comigo online? Ele, posso. Pelo Skype? Eu falo com meu filho pelo Skype, ele mora na França. Eu falei isso pelo Skype. Ele tem 80, hoje ele deve estar com uns 85 anos, professor Humberto Mariotti. Sensacional. Ele me dava mentorias 2 horas por semana para falar sobre os assuntos na visão dele, que é a visão da complexidade, que é justamente a visão fora da caixinha, é justamente entender o ser humano paradoxal, tem muito de filosofia. E ele falando isso, então eu fiquei anos com ele, estudando, daí que também veio um pouco da NauDDs, né, ele fala, você vai ter a primeira ideia de
colocar as ideias de Edgar Morin numa escola para o direito. Ele falava isso porque eu queria, adorava Edgar Morin. Então, assim, é buscar as pessoas, e essa troca de ideias. Então, ele, uma pessoa com 80 anos, eu não falava nada na aula, eu queria só escutá-lo, eu queria gravar para depois escutar, para absorver. Então, assim, a gente tem falta só espaço para a gente fazer isso, né? Porque, no fundo, todos se enriquecem com a troca, né? Mas, às vezes, a gente não acha espaço, a gente não acha esse lugar de diálogo. Tem razão. Deixa eu perguntar para o Neto. Neto, quer fazer uma última provocação para a Silvia? Na verdade, eu vou ler aqui 2 comentários aqui que... Então, deixa eu só dar um último recado para o pessoal que nos assiste para fim de Pode. certificado. Então, pessoal, como eu disse no começo da nossa conversa, como é o workshop, nós temos condições de fazer o certificado, né? A Smart vai certificar a presença com horas-aula. É importante que você, se não se inscreveu, se inscreva no link que está no comentário do YouTube, né, Neto? Tem um link para inscrição, e se você já está inscrito, já está inscrita, você vai receber um e-mail, só preencher o formulário, para que automaticamente a gente já possa encaminhar o certificado para você. Neto, tá contigo. A Deise aqui comentou que o futurismo no meio jurídico explodiu na nossa mente. Acho que esse é o sentimento... Sensacional. O sentimento de todos, né? E o que eu achei legal aqui que a Vivian comentou também, que possamos encontrar novas e incríveis possibilidades no meio jurídico. E a Gabi ainda complementou aqui. Tá, mas e aí? Qual o futuro do jurídico com isso tudo? Olha aí. Que eu acho que é a provocação final que a gente deixa aí para a professora. Obrigado, Gabi. Obrigada, Gabi. Gente, obrigada pelos comentários, que ótimo. Se a gente olhar os sinais, a gente pode ver alguns futuros possíveis, né? Futuros possíveis. Pessoas que não farão absolutamente nada, nenhuma mudança. Nós vamos ver essa parte da nossa profissão entrar em obsolescência, em grandes decadências, em questões complexas. E, obviamente, que, como você deu o exemplo do médico, nós, hoje, não confiamos em profissionais que não nos peçam exames, por exemplo. Né? Você vai no médico, ele fala assim, não, olha, Fabrício, eu estou vendo nos seus olhos, na sua cor, você está ótimo. Mas você não vai pedir nem o exame de sangue? Não, eu estou vendo. Clinicamente, você está muito bem. E se clinicamente você está bem, você está bem. Mas estou sentindo coisas aqui, eu acho que tem uma coisa... A gente pode ver tudo hoje de nós. Será que a profissão jurídica não vai passar por algo parecido? Será que a gente não tendo dado, a gente não trazendo questões importantes, nós não vamos ficar meio assim, nossa, eu não vou naquele advogado, não, ele não me traz informação, ele tem uma visão que não parece que não está conversando com o mundo. Então, essa é uma primeira visão que eu acredito em termos de sinais, porque muita gente não vai fazer. Mas existe uma outra possibilidade de futuro, que é dos que farão. E aí eu vejo a possibilidade de grandes transformações do mundo, inclusive se nós usarmos, inclusive, o direito para o bem, a gente pode, inclusive, fazer a tecnologia ser também usada para o bem, que é uma coisa que eu almejo. Nós, hoje, ficamos à mercê de grandes grupos, em que, depois elas criam as coisas maravilhosas, ganham muito dinheiro, né? E depois que já está todo firmado no mercado, já está validado, precisamos de uma regulação. Espera aí, você já colocou o negócio no mercado, eu já estou mexendo, já estão criando uma porrada de fake news, já estão fazendo um monte de história, já estão criando problemas reputacionais para empresas, e aí a gente está aqui à mercê disso. Quem vai criar as análises de impacto das tecnologias, conforme legislações que não existem? Não serão profissionais que terão um interesse por regulação? Não serão profissionais que terão interesse em descobrir formas de ter algum tipo de pacificação social, porque o que você está fazendo é extremamente perigoso? Tá bom, você tem uma faca, você pode cortar a sua faca dentro da sua casa, só que se você estiver andando com uma faca na rua, na cintura, você está andando com uma arma. Então, é enxergar um pouco disso. Então, eu também vejo essa grande possibilidade para os profissionais, mas aí a inquietude tem que estar na veia, tem que falar, nossa, eu quero mesmo, eu quero, porque isso hoje
é tido ainda como, não, se você ficar esperando no seu escritório, alguém chegar lá para você para te perguntar sobre, nossa, como vão ser o futuro das tecnologias, não vai chegar ninguém, você não vai pagar suas contas. Mas a sua visão ligado a isso pode te fazer ser um profissional bem mais interessante aí e bem mais deslocado dessa grande massa que simplesmente vai ficar absolutamente parada. A massa parada e a massa inquieta que vai buscar alguma coisa para criar coisas novas. Eu sei muito bem onde eu quero estar. Né? Espero que vocês estejam também junto comigo lá no futuro, a gente lá na galerinha, ó, Fórum Econômico Mundial, fala quem estava lá fazendo a pesquisa, fala, olha, todo mundo que estava lá na SMAP no ano de 2023 está aqui nesse relatório, tem lá 25 pessoas que são os advogados do futuro. Mas você sabe, Silvia, que na verdade é muito, muito por aí, né? Nós falamos agora há pouco em harmonia, em sintonia, e no fundo, como um workshop que a maioria das pessoas fez uma inscrição, naturalmente já existe uma sintonia, né? Então, né, acho que é praticamente certo que estaremos juntos nesse futuro, Silvia. Estaremos juntos, sim. Bom, vamos embora, quero Bom, muito estar Silvia, aqui eu já vou deixar aqui, basicamente, né, mais um convite para você estar conosco aqui na SMAF, né, para conversarmos sobre burocracia versus designer de design ideias. Essa é algo que vai fundo no coração de quem trabalha do ponto de vista do serviço público. Então, fica aqui realmente um convite de público para a gente estender essa conversa e fazer mais um chamado ao pessoal. E te agradecer imensamente, Silvia, imensamente que você compartilha de novo. Né? Eu sempre gosto de agradecer, Silvia, pelo tempo. Né? Tempo é o nosso bem mais precioso. Né? Você dedicou um pouco do seu tempo para estar conosco aqui. E, claro, agradecer que todo mundo que atendeu a esse chamado, né? Se inscreveu para o workshop, está aqui conosco também, e investindo um pouco do seu tempo nessa conversa. Então, encerro por aqui a parte de live, né? Nós deixamos de ficar online agora. Né? Agradeço imensamente, Silvia. Obrigado mais uma vez. Neto, obrigado pela parceria. Obrigada, Fabrício. Eu que agradeço. Obrigada a todas e todos. Paulo que está aqui conosco nos bastidores, a parte tecnológica, né? Fazendo Obrigada, Paulo, bem, né? todo mundo. E é isso. Obrigado, Silvia. Acho que agora, então, nós vamos parar a nossa transmissão e continuamos com o pessoal que está inscrito no workshop, uma conversa final offline. Obrigado. Obrigada, gente.